Vamos falar sobre os principais erros no tratamento da SOP. Então, o mais interessante disso é a gente entender o seguinte: a síndrome dos ovários policísticos, ela é uma doença que apresenta critérios para que você possa diagnosticar. Que um dos erros mais comuns que acontece é a mulher, ela fez uma ultrassonografia de rotina por qualquer coisa, independente da fase do ciclo, e ela viu que ela tinha cistos nos ovários. Grande parte das pacientes com esse diagnóstico de cistos ovarianos no ultrassom feito, às vezes, nem é para investigar nada, você nem está suspeitando de SOP, a paciente já fica desesperada achando que ela tem a síndrome, dos ovários policísticos. Então, esse é um dos primeiros erros. O fato da paciente ter síndrome dos ovários policísticos não quer dizer que ela tem cisto nos ovários, na verdade, o contrário, né? O fato dela ter cisto nos ovários não quer dizer que ela tem a síndrome dos ovários policísticos. Primeiro, a gente precisa entender que existe um processo de recrutamento folicular que acontece todos os meses dentro do ciclo menstrual. Então, muitos colegas desavisados, ele vai fazer um exame de ultrassom, não entende que a paciente está ali entre o 8º, 10º dia do ciclo, ou 6º ao 10º dia do ciclo, onde ocorre o recrutamento folicular, ou seja, daquele pool de folículos antrais, folículos primordiais, ele começa a sofrer um processo de produção de estradiol, aumentando o seu volume, e aí o cara olha, faz o exame de ultrassom, e ele acha que aquilo ali já é síndrome dos ovários policísticos. Então, esse é o erro número 1. Mas só para contextualizar e já passar a bola para os nossos convidados, a síndrome, ela passou por uma série de evoluções em relação aos seus critérios. A SOP, os primeiros relatos de SOP remontam do começo do século XX, era chamada síndrome da mulher barbada pós-menopausa. Esse era o que veio a ser chamado hoje de síndrome dos ovários policísticos. Era uma doença em que, quando as mulheres estavam na menopausa, apresentando um hiperandrogenismo, aumento de pelos, eles começaram a fazer um recordatório do que aconteceu com a vida dessas pacientes lá na adolescência e no menacme, e viram que eram mulheres que apresentavam irregularidade menstrual, resistência à insulina, tendência à obesidade e aumento de pelos. Esses critérios foram sendo revistos, e aí entraram uma série de critérios ao longo do tempo, do NIH, enfim. E atualmente foram revalidados os critérios de Roterdã, e é importante que você que está aqui relembre disso, porque para que você preencha os critérios de SOP, você precisa ter dois dos 3 critérios que eu vou comentar agora. Então, a presença de irregularidade menstrual, notadamente marcada por ciclos maiores do que 45 e 60 dias, ou amenorreia, que é a ausência de menstruação por mais de 3 meses. Então, irregularidade menstrual com esse padrão que eu acabei de comentar é um dos critérios. O segundo critério é a presença de hiperandrogenismo, seja ele clínico. O que é hiperandrogenismo? Aumento dos hormônios androgênicos. Gosto de dizer hormônio masculino, porque a mulher tem. Esses hormônios, eles têm funções fisiológicas no organismo da mulher, mas hormônios hiperandrogênicos, como androstenediona, o sulfato de dihidroepiandrosterona, a própria testosterona. E aí depois Bruno pode até comentar, né, sobre como é que esses hormônios e a validação da dosagem desses hormônios, que a gente não dosa e por espectrofotometria de massa, a gente às vezes usa cromatografia líquida, enfim, não usa diálise de equilíbrio, que é o padrão ouro. Depois Bruno pode até comentar criticamente isso aí. Ou os sinais, as manifestações clínicas do excesso desses hormônios, como queda de cabelo, como oleosidade, como acne, como exurtismo. E o terceiro critério é a presença de cistos nos ovários. Mas em 2018, no último lançamento, né, do último guideline de SOP, foi revisto que não é qualquer aparelho de ultrassom e não é qualquer cisto nos ovários. O que antes era 12 ou mais folículos, eles foram modificados exatamente para tirar essa fase do recrutamento folicular para 20 ou mais folículos entre 2 e 9 milímetros com ultrassom de pelo menos 8.000 MHz, dosado na fase folicular. Então, esse é um detalhe importante que deve ser solicitado até por você que está pedindo o ultrassom. Peça para que o ultrassonografista utilize os critérios atualizados. E o detalhe mais importante, não é só ter 2 desses 3 critérios, é que você precisa excluir outros diagnósticos diferenciais que podem simular
alguns desses sinais ou sintomas. Por exemplo, hipotireoidismo pode dar amenorreia, hipertireoidismo também. Bruno pode comentar muito mais que isso. Hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica tardia do adulto. Essa semana eu fiz 2 diagnósticos, semana passada, 2 diagnósticos de pacientes que estavam tratadas com SOP, na verdade era hiperplasia adrenal congênita. Você tem que ver se a paciente não tem síndrome de Cushing, você não tem que ver se ela não tem um hiperandrogenismo idiopático, um isurtismo idiopático, algum tumor de adrenal produtor de androgênios. Então, assim, não é só fazer o diagnóstico por 2 desses 3 critérios. O mais importante é excluir outras condições que podem mimetizar essa situação. Então, queria começar perguntando a você, Bruno, na visão da endocrinologia, como é que você tem abordado isso no seu consultório? A gente sabe que em torno de 10 a 15% da população feminina do Brasil e do mundo apresenta SOP. Eu estou falando de, no Brasil, algo próximo de 9 milhões de mulheres apresentando essa doença. Nós estamos aqui com quase 200 pessoas, imagino que a maioria seja mulheres, 1 em cada 10 apresentam SOP. Então, nós temos 20 mulheres que estão aqui nos assistindo que têm síndrome ovários policísticos, diagnosticada ou não. Então, Bruno, me dá uma passando de como é que tu tens visto isso na tua prática de consultório, como é que você tem abordado, depois a gente segue para Daniel. Tá. Maravilha. De fato, Andrezão, você foi brilhante aí na tua introdução e realmente é a comorbidade endócrina mais comum, né, na mulher em idade reprodutiva e que chega aqui. E a primeira coisa que a gente faz é justamente desmontar esse estigma, né, de que a síndrome dos ovários policísticos tem exclusivamente os cistos no ovário feito por ultrassom. Então, toda vez que alguém chega, geralmente as mulheres aqui elas já chegam dizendo para mim que tem ovário policístico, eu sempre pergunto, tá, como é que descobriu? Ela fala assim, porque eu fiz o ultrassom. E aí tinha o ovário policístico ali. E ela tinha só esse critério, mas não tinha irregularidade menstrual, não tinha o hiperandrogenismo. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é educar, né? Essa parte, olha só, o fato de você ter o ovário policístico naquele momento do exame não quer dizer que você tem a síndrome, né? E aí você explica isso. E aí até fazer um adendo com relação à questão do ultrassom, que não apenas o cisto, né, mas até o volume ovariano, né? Se você não tiver um ecógrafo que preenche os critérios que você muito bem citou, dos 8 MHz, o volume ovariano conta, às vezes, mais do que o próprio cisto, a presença dos cistos em si, com os outros critérios. Então, isso também entra. E a questão sempre de excluir outras causas. Então, a gente pensa que por ser uma patologia comum, eu só posso pensar nela como primeira hipótese. E a verdade que a gente tem que fazer realmente é excluir as outras causas que você falou. Eu coloco aí junto a hiperprolactinemia, coloco aí também a acromegalia, a doença de Cushing, que você bem citou. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui no consultório é essa parte educacional de falar assim, olha, não é apenas síndrome dos ovários policísticos que fazem cisto no ovário. E aí a gente explica essa questão dos critérios e aí vai realmente abordar a questão da fisiopatologia. E uma coisa que eu sempre falo muito é que a gente fica na dúvida, né, aonde começou o problema. É o excesso de ovário de hormônio andrógeno, é a resistência insulínica, onde é que começou tudo isso, como é que eu trato isso tudo? E a gente precisa pegar o fio da meada que ajuda a gente no raciocínio clínico e orientar a pessoa com relação a isso. Então, uma das coisas que está em comum em todas as pessoas com ovário policístico, com a síndrome, com mais grau, outras com menos, é a resistência insulínica. Tá? Isso vai estar presente em mais ou menos grau, mas vai estar presente em quase todos. Ah, Bruno, mas eu conheço pacientes que são magrinhas, né, que têm ovário policístico. Tudo bem, ela tem um nível de resistência insulínica menor, mas ela não está fora desse quadro. E o que acontece, na verdade, é que a resistência insulínica, ela faz com que o quadro seja muito mais exuberante, né, do que aquela mulher que tem menos. Então, o problema primordial, o problema originário, o cerne do ovário policístico começa realmente no ovário por uma esteroidogênese, né, uma síntese de hormônios um pouco equivocada, onde ela realmente faz um pouco mais de hormônio masculino. E a resistência insulínica que ela teve por hábitos de vida ruins, que nosso mestre Daniel vai conduzir isso muito bem, faz com que ela tenha uma síndrome mais ou menos exuberante, conforme esses hábitos, conforme a resistência insulínica mais ou menos exuberante que ela tem também. Então, veja que é uma entidade, né, que aborda, que passa pelas nossas 3 áreas e a gente tem que abordar de forma integrativa, justamente porque não sou eu apenas que vou cuidar disso, se ela não cuidar dos hábitos, e isso pode estar impactando diretamente na fertilidade dela, na vontade dela de engravidar, porque ela faz ciclos anovulatórios, né, não ovula direito,
Então, é um trabalho para ser feito em conjunto. Perfeito, genial. Daniel, e como é que tu tens visto isso no consultório? Porque a gente sabe que, às vezes, o nutricionista é quem começa fazendo o diagnóstico. Porque essa paciente, ela está acima do peso, ela nem sabe que tem SOP, né? Por isso que a gente sempre estimula essa visão 360, porque como nutricionista, às vezes, também é o primeiro clínico da mulher, a paciente está só acima do peso, e ela tem um pouco mais de pelo, ela foi para o nutri porque ela queria emagrecer, ela nem sabia que tinha um diagnóstico. Perfeito. E, Então, na verdade, a maioria dos casos que chega no consultório é exatamente desse jeito, André. São pacientes com sobrepeso, são pacientes com obesidade, mas que nunca souberam, né, que tinha ali um ovário policístico. E assim, depois de a gente entrar em contato com alguns houses da vida brasileira, né, tipo tu, tipo Bruno, a gente fica com um olhar clínico muito mais apurado, sabe? Eu bato o olho assim em algumas alterações ali de composição corporal, o hirsutismo, aquele cabelinho mais oleoso, aquela pele um pouco mais acneica, eu já digo assim, será que não tem nada aí? Né? E aí é muito interessante também, porque a gente vai trabalhar, né? Tu falou um pouco ali do diagnóstico, o Bruno falou de algumas alterações hormonais. Eu posso dizer para vocês algumas repercussões comportamentais que acontecem com essas alterações desses hormônios. O que é que a gente sabe? Que a SOP ela é um distúrbio neuroendócrino, né? Multigênico, onde vários genes são envolvidos nesse distúrbio neuroendócrino. E dentro desse contexto, a gente tem uma alteração na secreção pulsátil de GNRH, fazendo com que a gente tenha uma relação elevada entre LH e FSH. Ou seja, eu tenho muito estímulo da célula da teca, um menor estímulo das células da granulose. Onde eu tenho uma diminuição, né, da relação entre andrógenos e estrogênio, no contexto geral. Essa diminuição, né, desse estrogênio pode trazer muitas repercussões a nível de comportamento alimentar. A gente sabe que o estradiol, ele sensibiliza regiões dopaminérgicas no núcleo accumbens, fazendo com que a mulher ela tenha uma menor necessidade de comer por recompensa. E isso é muito interessante, porque a gente vê muito dessas alterações comportamentais, né, do comportamento alimentar na mulher com SOP. Uma outra coisa que é interessante também é que quando a gente está falando lá de centro da fome, de núcleo arqueado hipotalâmico, a gente sabe que o núcleo arqueado hipotalâmico ele recebe várias informações de órgãos ali periféricos, né? Sinais humorais, sinais neurais, e que um desses sinais é também através do estradiol e da testosterona, onde eu tenho testosterona aumentando a hiperfagia e onde eu tenho o estradiol, né, o E2 ali, diminuindo o consumo alimentar. No caso da mulher com SOP, uma das coisas que eu tenho mais dificuldade, e aí eu até trago para vocês isso também, porque a gente sempre começa pela resistência insulínica, pela inflamação, pelo estresse oxidativo. No caso da SOP, a minha maior dificuldade como nutricionista é controlar o comportamento alimentar e a hiperfagia. Verdade. E aí, aproveitando esse gancho, a gente sabe, a gente estava até comentando ontem na aula que a gente fez sobre obesidade, né, que grande parte das vezes as pacientes que têm resistência à insulina, elas vão ter também resistência à leptina. E a leptina, que é um grande hormônio que tem essa ação anorexígena de estimular a própria melanocortina e CART para que a paciente tenha uma saciedade melhor, a paciente começa a ter uma resistência à leptina ali em paralelo, concomitante, às vezes um pouco antes da resistência insulínica, e essa paciente começa, assim, a ter mais um descontrole em relação à sua saciedade. Então, eu fico brincando, né? Não é que a paciente come porque ela é ruim, ela come porque é uma alteração neurohormonal. A bioquímica cerebral está alterada, como o Daniel bem comentou e como o Bruno também comentou. Então, esses detalhes são extremamente importantes porque a resistência insulínica, ela tanto é causa como consequência da SOP. Daniel acabou de comentar uma coisa brilhante. Quando você tem a insulina aumentada, a insulina aumenta a atuação do LH, então ela sensibiliza o receptor de LH na célula da teca. Então esse receptor faz um upregulation, ele fica mais ávido, e aí você começa, o LH, ele começa a pegar o colesterol, faz a ação pela desmolase e começa a colocar aquele LDL colesterol para dentro da célula, aumentando a produção de testosterona. Então às vezes a gente fica
entendendo assim, a paciente aumentou a testosterona, mas por que foi que ela aumentou a testosterona? Porque o receptor de LH estava em upregulation. E o que é que fez o LH ficar maior? Foi porque a insulina estava mais alta. E o que é que fez a insulina ficar mais alta? O hábito alimentar. E aí vira causa e consequência, como o Daniel bem comentou. Se você tem resistência insulínica, você come mais. Se você come mais, você altera e aumenta ainda mais a sua resistência insulínica, e aí fica um ciclo que retroalimenta. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso, e o Bruno, eu creio que ele vai concordar comigo. O que é que acontece? Existe ali aquela resistência insulínica, existe aquela resistência insulínica com a grande hiperinsulinemia. Na verdade, essas pacientes com grande hiperinsulinemia é que eu tenho mais alterações a nível de laboratoriais. Por quê? Quando eu tenho essa hiperinsulinemia, eu tenho algumas alterações que vai acontecer ali no meu fígado. Por exemplo, redução da globulina, né, do SHBG, da globulina transportadora de hormônios sexuais. O que é que eu tenho? Eu tenho um aumento ali de testosterona livre. E essa hiperinsulinemia, ela também vai estimular não só o ovário, mas também vai estimular a minha adrenal a também produzir mais andrógenos, aumentando mais ainda a concentração de andrógenos. Então, nesse caso, da paciente com resistência insulínica, mas com a grande hiperinsulinemia, é onde a gente vê mais alterações a nível laboratorial. E eu posso trazer mais também: aumento de colesterol, aumento de LDL colesterol, aumento de triacilgliceróis e, para a gente finalizar e passar para o Bruno, uma grande probabilidade dessa mulher ela também desenvolver esteatose hepática não alcoólica. Visto que a insulina ela tem efeito antilipolítico, a partir do momento que eu tenho essa resistência insulínica, eu tenho muito mais lipólise. Muito mais lipólise. E aí eu tenho muito ácido graxo. Esse acúmulo de ácido graxo ele vai trazer desde consequências ao meu pâncreas, estimulando ainda mais a secreção de insulina, vai trazer consequências ao meu músculo, aumentando algumas sinalizações ali, como o diacilglicerol, reduzindo a síntese proteica nesse músculo dessa mulher, e no fígado, aumentando a reesterificação desses ácidos graxos, empacotando, né, ali vesículas de triacilgliceróis. Perfeito. Brunão, como é que tu tem visto? Até vou fazer uma pergunta aqui, uma tricky question para você. Né? A gente sabe que muitas pessoas às vezes não recomendam que você dose insulina. Vamos esperar só a glicemia ficar alterada. Comenta isso. E um outro detalhe que eu queria que você comentasse é como você faz a avaliação do HOMA-IR. A gente sabe que tem um trabalho, né, do Guiringueiro mostrando que a gente tem que avaliar esses pontos de corte do HOMA pelo IMC da paciente. Isso é um detalhe muito importante, que às vezes a pessoa fica querendo engessar um número para dizer que você vai fazer a conduta se você tiver aquele valor e você nem leva em consideração, por exemplo, o status nutricional e o índice de massa corpórea de cada uma dessas pacientes. Perfeito. Bom, com relação à insulina, né, a gente não tem oficialmente, né, um valor ou um ponto de corte acima do qual você diz que essa paciente tem resistência insulínica. Aliás, teve um artigo antigo, 2003, que trazia um número lá que a mágica era em torno de 15, que a gente já considera alto pra caramba, mas oficialmente que havia publicado naquela época era 15. E aí, ok, a gente usa o HOMA-IR como marcador e a gente fica buscando alguns outros índices, né? Hoje tem um índice de triglicérides de glicose que funciona perfeitamente bem, que funciona nisso. Mas, aliás, ao invés de a gente ficar muito preso ao número, né, só para esclarecer isso, o HOMA-IR a gente usa aquele valor lá de 2,7, mas já se considera que já existe uma resistência acima de 2, mas é muito mais importante do que o número que vai aparecer naquele exame. O diagnóstico de resistência insulínica ele é eminentemente clínico. Então, se eu pegar ali os critérios da síndrome metabólica, né, que aumenta a circunferência abdominal, alteração de lípidos, alteração da glicemia, alteração de pressão arterial, que são coisas que eu consigo identificar perguntando, essa pessoa tem os critérios de síndrome metabólica. E aí eu já não precisaria oficialmente nenhum tipo de exame complementar para dizer que existe uma resistência insulínica ali. E aí, a partir dali, eu tenho que tratar como tal. E a resistência insulínica é exatamente isso que vocês brilhantemente falaram aí, combinaram as informações, que quanto ela é uma causa e uma consequência, assim, ela tá alta por quê? Porque eu comi errado. E ela perpetua um ciclo, porque ela não deixa com que eu perca peso, porque a insulina é um hormônio anabólico. Então ela favorece realmente a lipogênese. E aí o que o Daniel falou da questão de ser um hormônio, né, que inibe a lipólise,
E quando eu estou com resistência insulínica, e é uma resistência seletiva, né, algumas ações da insulina ficam inibidas na resistência. Por exemplo, a captação de glicose, a lipólise, mas a lipogênese, a síntese proteica, a proliferação celular são ações que continuam acontecendo mesmo em tecido resistente. Então, eu vou ter exatamente isso, eu vou ter uma quebra de gordura que eu não precisaria, a glicose fica alta ali no sangue, esse excesso de ácidos graxos livres, a minha mitocôndria não consegue oxidar, então eu faço uma oxidação incompleta, forma aqueles intermediários que não são bons, e aquilo ali piora a resistência insulínica, gera inflexibilidade metabólica, que nós já vimos aqui, e aí pronto, eu tenho tudo armado, uma bomba relógio, por uma coisa que começou, às vezes, por um erro alimentar mesmo. Eu queria só salientar essa questão que vocês falaram, muito importante, da composição de hormônios e comportamento alimentar. Tá? Isso é sério, a gente não olha isso direito. Foi perfeito essa abordagem, porque é o seguinte, chega aqui as jovens e tal, que querem realmente melhorar o corpo, estão treinando e tal, estão acima do peso, e vem lá a prescrição de uma testosterona em gel. E a gente olha assim, cara, a pessoa já está acima do peso, ela já deve ter o hiperandrogenismo, alguma coisa nesse sentido. Ah, mas é um gelzinho de testosterona para aumentar músculo. E aí, tá aí, comendo adoidado, não consegue seguir dieta. Por quê? Porque aumenta a compulsão, aumenta o comportamento mais beliscador. Ela não obedece a dieta que o Nutri passou. E ela não vai ter resultado nunca. Aí o cara vai e faz e aumenta a dose dela. E aí por aí vai. Então, esse conhecimento, integrar essas informações, assim, é o que faz o nosso trabalho dar certo, né? E sem nenhum tipo de vaidade, né? Eu preciso do André, eu preciso do Dani, e a gente se consulta, né, nesses quadros, justamente para ver que é uma abordagem que passa por todas as áreas. Então, é bem por aí mesmo, essa abordagem de vocês. Perfeito, foi lindo isso aí. Foi incrível. E um detalhe importante também, né, Bruno? Por exemplo, a gente comentou que a SOP, a gente sempre fica olhando, eu fico até brincando, eu começo minhas aulas de SOP dizendo o seguinte, deixam os ovários em paz. Né? Os ovários, eles são apenas um dos órgãos afetados por essa síndrome endócrina, metabólica, reprodutiva, psicológica. A gente sabe que, por exemplo, as pacientes que têm síndrome ovários policísticos, por conta dessa deprivação estrogênica relativa que ela tem por hiperconversão, né? Porque é muito esquisito. A paciente com SOP, ela tem, a grande maioria das vezes, um hiperandrogenismo e uma redução relativa ou até níveis normais de estrogênio. Porque você tem, é muito louco, porque as pacientes com SOP, elas têm polimorfismo da CYP19, que é a aromatase, que funciona de forma errática. Na gordura, no tecido periférico, essa aromatase está hiperativada, então você tem uma conversão maior na gordura em estrona. Por isso que você tem na SOP um fator de risco aumentado para câncer de mama e câncer de endométrio. Mas dentro da célula da granulosa, você tem uma baixíssima conversão de testosterona em estradiol. E por isso você tem hiperandrogenismo folicular, e é exatamente esse hiperandrogenismo folicular que causa atresia de folículos. É muito interessante, né? Quando você tem esse mecanismo de feedback desregulado, mesmo com níveis adequados de FSH, mas FSH, por não conseguir ativar a aromatase intrafolicular, você começa a alterar esse microecossistema intrafolicular. E aí você começa a ter um espessamento da túnica albugínea externa, um rechaçamento dos pequenos folículos. E eu sempre me perguntei, eu comento muito em aula, né? Eu sempre me perguntei, quando eu estava na graduação de medicina, até na residência, por que esse número cabalístico de 2 a 9 milímetros para um folículo ser considerado um folículo de um paciente com SOP? Que é quanto um folículo consegue crescer na ausência de gonadotrofinas. Então, sem um FSH funcionante para estimular a aromatase, para converter essa testosterona em estradiol, eu só consigo que o folículo, na ausência de FSH, chegue de 2 até quase 9 milímetros. E aí, só um detalhe que eu queria até aproveitar e pontuar aqui, duas coisas. Uma, né, Bruno comentou muito bem desse ponto de corte do Roma, mas, por exemplo, em mulheres que têm IMC normal, que é aqueles 5%, 5 a 10% da paciente SOP magra, se você tiver um IMC menor do que 25 e um Roma IR maior do que 1,7, isso já é resistência insulínica. É um trabalho aqui de Recife, maravilhoso. Então, às vezes, você fica esperando, né? Ah, mas ela não tem resistência insulínica porque o Roma dela está normal, porque a paciente é magra. Olha o IMC da paciente. E outro detalhe que convém a gente comentar é, por exemplo, a gente sabe que existem 4 fenótipos, principais fenótipos da SOP. E o fenótipo tipo B é aquela paciente que tem síndrome dos ovários policísticos,
policísticos sem ter alteração da morfologia ovariana. Então, ela tem SOP sem OP. Olha que loucura. Você tem exatamente. Ela tem o hiperandrogenismo, ela tem algumas alterações ali de oligomenorreia, amenorreia, mas não tem o ovário tá lindo. Ovários policísticos. Os fenótipos, na verdade, essa combinação, né, na verdade, é a combinação dos 3 critérios, né? Como se dos 3, a combinação entre eles vão dar esses 4 fenótipos mesmo. E tem gente que esquece disso. E o mais interessante que eu saliento, as pacientes que apresentam um fenótipo B, que é exatamente o fenótipo que não tem alteração ovariana, são as mulheres que a longo prazo têm maior risco cardiovascular. Porque o hiperandrogenismo é um dos principais fatores para risco cardiovascular. Então, isso é um negócio que pega muita gente boa. A gente fica sempre, cadê o ovário? Cadê o ovário? Cadê o ovário? Cadê o ovário? E ninguém está preocupado que essa mulher tem mais chance de esteatose, que essa paciente tem uma inflamação da íntima dos vasos, que ela tem um risco cardiovascular maior. Então, eu até brinco, as pacientes com SOP que devem ter um olhar mais cuidadoso são as pacientes que não têm ovário policístico na morfologia ovariana. E para piorar o hiperandrogenismo, além da questão ovariana, né, e o Daniel citou muito bem, eles têm uma esteroidogênese adrenal levemente aumentada, então a gente vai ver nos exames de sangue, às vezes os níveis de S-DEA vão estar mais altos do que a testo total, né, teoricamente mostrando que essa produção andrógena é muito mais adrenal do que ovariana mesmo. E para piorar, por elas fazerem ciclos anovulatórios, ou seja, elas fazem uma insuficiência lútea relativa, né, na segunda fase, uma progesterona mais baixinha, na segunda fase, se é que fazem, né, porque não ovulam, e a progesterona ela tem algumas funções do tipo inibição da 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona em DHT. Então, potente andrógeno, né, que tem uma capacidade de estimular o receptor muito mais do que a própria testosterona, além de ter um efeito, né, a progesterona diurética, então eu perco essa função que nos auxilia nessa questão da retenção hídrica, então elas se queixam muito disso, e parte é por conta dessa falta de progesterona, porque simplesmente não ovula. Então isso é muito bonito. Perfeito. E aí, Daniel até comentou ali no começo, né, que as pacientes com SOP, elas têm uma inversão dessa relação LH-FSH, e a gente já comentou, um dos mecanismos é pela resistência insulínica, a outra é porque essas pacientes têm uma produção periférica maior de estrona, e a gente lembra que o feedback que os hormônios estrogênicos, seja ele estradiol, estrono ou estriol, tem no receptor de LH, é um feedback positivo, por isso que ali no meio do ciclo a paciente tem um pico de estradiol que estimula um feedback positivo para ter pico de LH. E aí isso é outro detalhe que pega muita gente boa. Às vezes você pede um exame laboratorial de uma paciente que está em amenorreia e você vê um LH ali de 40, diz, ovulou ontem. Não se preocupa, você vai menstruar daqui a pouquinho. E a gente esquece que o grande problema é que para que ocorra a deflagração da liberação de enzimas proteolíticas na parede do folículo mediadas por LH, ele tem que ocorrer um pico. E o que acontece nas pacientes com SOP é que a resistência insulínica e esse hiperestrogenismo, especialmente periférico, faz com que a paciente tenha LH alto em platô. Ela não faz pico, mas ela pega o LH alto em platô. E aí, apesar de não ser um critério diagnóstico, essa relação LH-FSH, quando acima de 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, ele é um grande critério prognóstico, porque ele reflete exatamente o distúrbio metabólico. Quando você vê um LH alto de uma paciente que está em amenorreia, isso nada mais quer dizer do que resistência insulínica, hiperestimulação do seu receptor e um hiperandrogenismo na periferia. Então, às vezes, você não consegue fazer esse cycle mapping aí que está acontecendo com a paciente e você não... Porque eu sempre digo, né? Você não pode interpretar os números isoladamente. Você tem que interpretar a mulher que está por trás daqueles números, né? Esse é um detalhe que muda o jogo, porque se você pega um papel e você não sabe o que faz o ciclo, se a paciente está usando contraceptivo, se ela está em amenorreia, se ela está no período ovulatório, você olha uma relação LH-FSH e você não entende nenhuma outra variável, a resposta que você pode dar para aquela paciente é: não faço ideia do que é que está acontecendo no seu organismo. A mesma coisa, dosagem de progesterona na fase folicular. Não quer dizer absolutamente nada. Ai, doutor, minha progesterona deu 0,5. Sim, mas na fase folicular é para dar isso mesmo. Né? É para dar mesmo. Então é bem isso, né? Boa. Ô, Brunão, inclusive a gente quer te agradecer aqui, cara, pelo convite, pelo fato de tu aceitar o nosso convite. Muito obrigado, a gente está muito feliz, né, de ter você com a gente. Eu acho que você é uma das maiores sumidades em endócrino e eu creio sim, não por ser seu amigo, mas por sua capacidade,
que seja a maior sumidade em obesidade do tratamento médico do Brasil, seja você. E é exatamente por isso que eu te chamei para esse módulo. Então, eu fiquei muito feliz pelo fato de eu ter aceitado nosso convite de estar com a gente na pós, viu, cara? Obrigado. Rapaz, que isso, é bondade de vocês, é honra muito grande ter sido convidado, honra de verdade, né? Eu sempre falo isso, que não é da boca para fora. Eu falo que quando me chamam para dar aula numa pós, para dar aula no evento, tá colocando pessoas ali que você acha que vão engrandecer seu evento. Então, assim, é semelhante a um convite de você me convidar para jantar na tua casa. Então, realmente é uma honra para mim, não tem como eu não ficar fora de uma dupla, né, brilhante como vocês dois, que só pode dar certo. Então, eu quero estar no meio de vocês aí, meu. Águia anda com águia quando deixa eu andar com águia. Isso, pra ver se eu aprendo alguma isso. coisa. É uma troca muito grande, né? Ontem eu até, viu, Dani? Ontem eu estava montando aquela aula para obesidade, liguei para Bruno, me manda um trabalho de semaglutida com Ozempic, não sei o que, e ele, liguei. Mas, não, é impressionante. E, mal, tenho quase certeza que ele é filho do dono do PubMed. Certeza. Ele acha que ninguém acha. Ele, inclusive, deu aula sobre isso para a gente ontem. A gente estava fazendo lá a live lá do lançamento para os alunos e ele estava dando aula, né, para os meus mentorandos exatamente isso. O que é que ele faz para achar artigo que ninguém acha? É você e Ju, que também vai estar com a gente na pós. Ju também tem acesso a Temple University nos Estados Unidos. E aí o que está tudo craqueado, Ju, preciso desse artigo. Lá vai, CSI desenrola também. Então, eu estou bem honrado porque, assim, muito bem isso que você falou, né, Brunão? Águia anda com águia. É muito interessante, porque eu me inspiro muito nos meus colegas, independente da área que eles estejam, né? Porque eu me inspiro primeiro pelo exemplo de dedicação e de estudo. Uma das coisas que mais... são das poucas coisas que eu invejo. Eu invejo o cérebro das pessoas e a capacidade de comunicação das pessoas. Eu não invejo conta bancária de ninguém. Isso realmente não é algo que me brilha os olhos. Mas a capacidade de transformação de conteúdo denso para uma forma palatável, cara, isso me deixa, assim, desesperado, de inveja positiva, né? Essa forma que a gente tem de conseguir pegar um trabalho super difícil e transparecer aquilo de uma forma que seja palatável, que a pessoa consiga usar aquele conhecimento no dia a dia, eu acho isso genial. E você faz isso muito bem, Daniel faz isso muito bem, e todos os colegas que a gente chamou para dentro dessa pós-graduação de Medicina e Nutrição, né, aplicada à saúde da mulher e à fertilidade, tem essa pegada, e por isso que a gente está tão honrado com cada aceite, né, dos colegas. Então, só relembrando para vocês, a gente tem Bruno, que vai dar uma aula incrível de obesidade. Se vocês gostaram daquela aula que eu dei, eu sou a pessoa que menos sabe de obesidade desse time aqui, desses três, só para dizer a vocês. Então, assim, Bruno vai dar uma super aula diferenciada. Tem Ju, que também é outra gênia, que vai falar dessa parte de transição menopausal, que é um tema que a gente ama, né? Então, eu vou falar de menopausa. Enfim, Érica Mantelli aceitou o convite para falar de sexualidade, que é outra pessoa, assim, uma sumidade para essa parte de lidar com sexualidade no consultório. Ó, inclusive, falando dela, acabou de mandar uma mensagem, estou impressionado, tá aqui, ó, acabou de mandar uma mensagem no WhatsApp, apareceu aqui em cima. Então, ela vai dar essa aula, a gente vai ter a parte de mentorias o tempo inteiro, que eu acho que, assim, não dá para a gente dissociar esse conteúdo de como é que você aplica isso no seu consultório. André, muito linda essa live, mas não consigo aplicar isso no meu consultório. É exatamente por isso que ao final de cada módulo a gente vai fazer uma mentoria, eu e Daniel, se o professor convidado puder, a gente vai estar junto fazendo isso, trazendo para a realidade do consultório, como é que você aplica isso, como é que eu aplico os resultados que eu tenho, como é que o Daniel aplica os resultados que ele tem, como é que você aplica os resultados que você tem. Então, esse é um grande objetivo que a gente fez, né, para que essa pós ela tivesse essa liquidez. Porque não adianta, eu acho que, assim, existem zilhões de pós-graduações incríveis no Brasil, mas eu não queria mais uma pós-graduação que fosse dar conteúdo que você pode ter lendo sozinho em casa, porque eu não estou fazendo nada de diferencial para a sua prática, é muito bacana, mas, assim, o conhecimento que não está atrelado à prática, ele não enriquece. Então, esse é o grande objetivo, da gente fazer esse ajuste, né, onde um ciclo realmente a gente não sabe onde começa e onde termina. Só para a gente voltar para esse contexto da SOP, depois até comento dos outros colegas que vão estar com a gente também, eu queria comentar e até puxar isso para vocês, porque a gente sabe que um dos grandes marcadores de reserva ovariana da mulher é a dosagem de hormônio antimileriano. Antimileriano que nada mais é do que uma glicoproteína secretada pelos pequenos folículos primordiais e primários em resposta às alterações que vão acontecendo. Então, se você quer ter uma inferência de mais ou menos como é que funciona a reserva ovariana dessa paciente, a gente dosa a dosagem de hormônio ovariano, de hormônio antimileriano. E aí um grande detalhe, isso pega também muita gente boa.
A paciente com SOP, a gente já comentou que por conta do hiperandrogenismo secundário à resistência insulínica, ela tem muita atresia folicular. E os pequenos folículos dela só chegam até 9 milímetros, ou seja, eles ficam entre folículo primordial e primário, primordial e primário. Para ele sair de folículo primário para secundário e pré-antral, ele precisa de FSH. O paciente não tem atividade de FSH, porque a relação LH-FSH que a gente comentou, ela está elevada, mais LH menos FSH. O que acontece nas pacientes com SOP, elas têm um aumento da quantidade de pequenos folículos primordiais e primários, e aí quando você dosa o hormônio antimileriano, você pega assim, ó, um AMH da paciente de 8, um AMH de 12, e aí você diz, olha, tá de parabéns, viu? Sua reserva ovariana está incrível, sua menopausa vai ser daqui a 4 encarnações. A senhora vai menopausar com 354 anos de idade. Né? Isso pega muita gente boa, porque a paciente fica com essa falsa ilusão de que ela tem um antimileriano bom. E aí um outro detalhe, a gente pega essa paciente que começou, eu sempre comento isso nas lives de SOP, a paciente começa, ela procura o ginecologista ou o endócrino, enfim, o profissional que ela quiser, porque ela tem irregularidade menstrual, porque ela tem muito pelo e porque ela tem cisto no ovário. E aí o colega dá uma pílula anticoncepcional com ação antiandrogênica, que dá uma pausa de 7 dias, ela acha que menstrua, mas aquilo é sangramento de supressão hormonal, que você, como o Daniel já comentou, você vai aumentar a síntese hepática de SHBG, que vai atrelar mais testosterona, com isso diminui a fração livre da testosterona, e aí a paciente melhora a pele, melhora a acne, diminui queda de cabelo, e como você diminui o hiperandrogenismo dentro do folículo, a paciente também para de ter cistos. Então, na prática, a paciente acha que está curada. E aí, qual é o grande detalhe? Essa paciente que fica utilizando pílula anticoncepcional por muitos anos, você mascarou o hiperandrogenismo e, consequentemente, o AMH dessa paciente cai. E aí, o que acontece, e isso não é infrequente, daqui a 10 anos a paciente teve um diagnóstico até errado, porque a gente sabe que o diagnóstico de SOP só pode ser feito 8 anos após a menarca, mas ela acha que ela, aos 14 anos ela tem SOP. E aí começaram a dar anticoncepcional pelo aquele pelo e a acne que ela tinha lá com 12, 13, 14 anos. Ela passou 10 anos usando pílula anticoncepcional. E aí, aos 24, quando ela chega no consultório, que você vai finalmente tratar a doença, corrigir a resistência insulínica, ajustar o padrão alimentar da paciente, você suspende a pílula anticoncepcional. E aí, quando você vê a paciente, pelo estresse oxidativo, ela começa a ter um AMH lá embaixo. E é muito comum, a gente sabe que as pacientes com SOP têm um risco de 57% de desenvolver falência ovariana prematura. Então, como é que tu tens abordado isso no consultório, Bruno? Você tem pedido a AMH de forma rotineira e como é que você tem interpretado isso para fazer um ajuste, né, tanto na interpretação da doença quanto no futuro reprodutivo? E depois, Daniel, comenta isso também, que eu sei que você pede a AMH nas suas pacientes. Boa. A gente pede, mas com esse viés, né, André, que você botou muito bem. Sim. E, assim, como não é muito comum a paciente nessa idade, com SOP um pouco mais tardio aqui, eu peço, aí eu dou aquela educada, exatamente o que você falou, sobre o que o hormônio me mostra, qual o contexto que ele deve ser avaliado, né? Porque realmente ele deve dar uma falsa impressão de uma reserva ovariana ampla, repleta, e na verdade já era. E a gente sabe exatamente isso, que o que leva uma pessoa, uma mulher, a entrar na menopausa não é porque ela gastou o folículo ao longo da vida. Ela nasce com milhões, na verdade, não é porque ela está menstruando, é porque simplesmente o estresse oxidativo leva embora e leva a atresia daqueles folículos ali. Então, quando acontece de vir com o hormônio antimileriano mais baixo e existe ainda aquele interesse na fertilidade, tudo, aí é a hora que eu te ligo, né? É a hora que eu te mando é a hora que eu te mando um WhatsApp e falo, André, qual é o telefone aí mesmo do consultório? Por conta dessa visão, né, muito mais especialista e brilhante que você tem. Mas assim, a gente faz às vezes essa triagem aqui pelo consultório, mas aí quando acontece isso, existe esse interesse mesmo, aí eu falo, olha, vamos ver em conjunto. E aí eu sempre indico você, justamente por conta disso, né, para ela entender melhor a situação real dela, né, e existe aí alguns trabalhos que mostram, né, uma relação e uma maneira de você calcular uma provável menopausa baseada no hormônio antimileriano e na idade, que a gente sabe que é um algoritmozinho, mas que serve como uma ideia por cima de uma provável data onde ela entra na menopausa. Então eu uso isso justamente para falar assim, olha, nessa hora eu acho que nós temos que procurar realmente alguém que vai te conduzir da melhor forma por este caminho, enquanto fertilidade for uma questão que pesa na sua cabeça. Aí a gente vem em conjunto. Mas sozinho eu não fico não, André. Sim, nem compensa, né, amigo? Eu acho que, assim,
É aquela história, né? O grande objetivo da gente criar uma comunidade é ter uma rede de apoio onde você faz uma parte ao que lhe compete e você segue aquilo ali. E a paciente se sente pertencente, né? Você está indicando um colega da sua confiança que vai dar seguimento ao que você já fez brilhantemente, né? Esse é o grande objetivo que a gente tem com essa criação de uma comunidade que esteja com pensamentos alinhados em relação a esse tratamento numa visão mais ampla e funcional. Foi incrível, muito bom estar com vocês. Falou, meu Bruno, Deus. eu te amo, Bruno. Também amo vocês. Aqui, ó, é recíproco. Valeu, gente. Falou, tchau, valeu. Beijão, tchau.